Muito boa tarde, irmãos, bem-vindos. É um privilégio poder estar convosco uma vez mais. Nós hoje vamos iniciar um novo capítulo no estudo do livro de Daniel, é o capítulo 10. Mas deixem-me enfatizar que aquilo que nós vimos a semana passada para mim é o grande sumo do livro de Daniel. Digamos, a mensagem principal, é o que vimos. É evidente, e os irmãos já têm estado a reparar, que há detalhes do livro de Daniel que são muito importantes, é óbvio, não é? Tudo é importante. Mas aquilo que eu falei aqui a semana passada é, digamos, é o suprassumo do livro de Daniel. Reparem, mais uma vez eu vou repetir qual é o suprassumo. De todo o livro de Daniel, o centro, e reparem na teologia bíblica, na mentalidade dos tempos bíblicos, o mais importante estava no centro, ok? Então, no centro do livro de Daniel está o capítulo 7. E no centro do capítulo 7 está a cena do juízo divino, no céu, ok? Portanto, podemos dizer, eu uso aqui uma imagem da biologia, que a cena do juízo, que está em Daniel 7, 9 a 14, é o nucleolo do livro de Daniel. Conhecem esta expressão da biologia? Cada célula tem um núcleo e dentro do núcleo é o chamado nucleolo. Pois bem, o núcleo do livro de Daniel é o capítulo 7 e o nucleolo do capítulo 7 é a passagem de Daniel 7, 9 a 14, que descreve o juízo no céu. Isso é que é o mais importante. Todo o resto no livro de Daniel é para levar a compreensão do leitor, através de um referencial da história humana, para saber quando é que o juízo tem lugar. E também para nos ajudar a saber o que é o juízo e que esse juízo é em favor dos santos do Altíssimo. Irmãos, estas duas ideias, quando tem lugar o juízo e qual é o resultado desse juízo em relação ao povo de Deus, são as duas ideias fortes do livro de Daniel, ok? Volto a dizer, não me interpretem mal, há outras ideias muito fortes, muito poderosas no livro de Daniel, uma das quais é que Deus está no comando da história, no comando absoluto. Mas o tema central do livro de Daniel é mostrar o julgamento e quando é que o julgamento tem lugar no céu por comparação ao referencial humano e o que é que ele significa para o povo de Deus, ok? Está bem? E estas ideias têm que ficar mesmo gravadas na vossa mente, está bom? Muito bem. Com isto em mente, vamos então começar o nosso estudo do capítulo 10 de Daniel. Este capítulo é um capítulo, digamos, histórico, em que o Senhor se revela a Daniel. Vamos ver então, portanto, Daniel capítulo 10, a partir do versículo 1. Aqui nesta versão que eu estou a utilizar diz a visão de Daniel no rio Tigre, portanto é uma visão também que Daniel vai ter. E isto vai se passar no ano 536 ou 535 a.C., ok? Portanto, já no tempo em que período da história estamos aqui? No tempo de domínio do Império Medo-Persa. Porque o Império Medo-Persa vai reinar a partir de 539 a.C. É quando Babilónia cai, ok? Babilónia dura já agora, só para recordar as datas. Aqueles que gostam de fixar datas, é o meu caso, fixem. Babilónia dura de 605 a 539 a.C., ok? É interessante que o período de domínio de Babilónia é 66 anos, 66, ok? Depois, Medo-Pérsia é de 539 a 331 a.C., a Grécia é de 331 a.C. a 168 a.C. e o Império Romano, esse vai ser o mais longo, é de 168 a.C. até 476 d.C. E 476 é a data em que cai o Império Romano, mas o Império Romano do Ocidente. Porque o Império Romano do Oriente vai durar quase um milénio mais. E o Império Romano do Oriente tem a capital, como sabem, era na cidade que se chamava Bizâncio, antigamente. Depois o imperador Constantino vai adotar o nome, vai mudar o nome dessa cidade para Constantinopla em honra dele mesmo, imaginem, faz isso em honra dele próprio, e hoje é a cidade de Istambul, como sabem, a maior cidade da Turquia. Portanto, o Império Romano do Oriente, portanto, vai durar até 1453 e vai cair sob o Império Turco-Otomano. E esse Império Turco-Otomano, portanto, lá estão ainda até os dias de hoje. Portanto, são os turcos que lá estão, ok? Portanto, o Império Romano durou muito tempo. Ora bem, estamos então aqui
o contexto histórico do capítulo 10 é, portanto, o Império Medo-Persa, e diz assim Daniel: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, e reparem, só por esta indicação ficamos logo a saber que estamos no tempo do Império Medo-Persa, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar, ou seja, o nome hebraico e o nome babilónico. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Lembram-se da semana passada eu ter dito que no original hebraico aparece lá 3 semanas de dias, como que para fazer contraste com as semanas mencionadas no capítulo 9, que eram semanas de anos. Ou seja, as semanas do capítulo 9, da profecia das 70 semanas, eram semanas de anos, ou seja, semanas proféticas. Agora estamos a falar aqui semanas de dias. O que é que se quer dizer? Semanas literais, ou seja, 21 dias literais. Então, naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram em minha boca, nem me untei com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Já agora, uma nota sobre este versículo 3. Alguns pegam neste versículo para dizer que Daniel não era vegetariano, ok? Já ouviram certamente esse argumento, em que Daniel não seria vegetariano, porque diz aqui que ele não comeu carne durante os 3 dias em que esteve de jejum, porque ele diz aqui, portanto, reparem, quando diz aqui, portanto, no versículo 3, portanto, manjar desejável não comi, até que passaram as 3 semanas inteiras, portanto, podemos dizer que foi um tipo de jejum parcial, digamos assim, de 21 dias, e então o raciocínio que alguns fazem é, bom, se Daniel nestas 3 semanas não comeu carne, isso pressupõe que ele comia antes, ou fora desse período. Bom, o raciocínio é lógico, tem que reconhecer. Mas o que é facto é que, através da revelação e da revelação de Ellen White, ela nos diz, comentando, por exemplo, a experiência de Daniel e os seus 3 companheiros quando chegaram a Babilónia, que eles, portanto, ao adotarem o regime que pediram ao cozinheiro-chefe, eles eram já vegetarianos. Portanto, é ela que o diz. É verdade que eu estou em falta para convosco, porque eu prometi trazer essa citação e ainda não a trouxe, mas e também não foi desta vez que eu me lembrei, mas hei de trazer e apresentá-la aqui diante de vós. Portanto, eu tenho sempre esta postura, irmãos, quando algo está escrito e que eu sei que é de fonte segura da revelação, eu simplesmente não ponho em causa. Porquê que Daniel terá dito isto, terá feito menção à carne? Simplesmente não sei. Faz sentido esse argumento, mas esse argumento contradiz uma revelação e, portanto, não podemos... Reparem, eu tenho este princípio que é o seguinte: nunca podemos que a lógica se sobreponha à revelação, ok? Pelo contrário, a lógica de todos os nossos raciocínios tem que se submeter à revelação. Primeiro está a revelação, em segundo lugar, nós temos que raciocinar, podemos raciocinar, Deus nos dá essa liberdade de raciocinar, mas temos que raciocinar dentro daquilo que está revelado, não indo para além do que está revelado ou contra aquilo que está revelado. Estão a entender? Porque aí reparem, se nós usamos a nossa lógica, que é um dom que Deus nos deu, para ir contra a revelação, então estamos a colocar-nos contra Deus. Esse caminho, para mim, não me convidem a segui-lo porque eu não o sigo. Portanto, para mim esse é caminho proibido. Ok? Há coisas que eu às vezes também não compreendo totalmente, mas simplesmente me limito à compreensão que tenho e, portanto, aqui não vos sei dar nenhuma outra explicação a não ser esta, que está revelado que Daniel, portanto, já tinha esse hábito. Ok? Versículo 4. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, sabem que a Babilónia estava numa região geográfica que era entre 2 grandes rios, os rios Tigre e Eufrates. Um deles é aqui mencionado, que é o rio Tigre. E aqui, quando Daniel diz aqui no início do versículo 4 que ele estava à borda do grande rio Tigre, até menciona que o rio é grande, ele estava lá em visão, ou seja, não era em pessoa, não era literalmente, era em visão. Assim como ele já se tinha visto em visão, lembra-se no capítulo 8, quando diz que ele estava junto ao rio Ulai, ok? Portanto, aí também foi em visão que ele foi conduzido até essa região. Aqui, portanto, ele está à borda do grande rio Tigre, não é? E o texto continua dizendo, no versículo 5 já, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ofaz. A pergunta que naturalmente nós nos podemos e devemos colocar aqui é: quem é este homem vestido de linho que Daniel vê aqui em visão?
Pois bem, nós iremos perceber que este homem é nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Okay? Há aqui, portanto, uma revelação que o próprio Cristo faz dele mesmo ao seu servo Daniel. Diz aqui o versículo 6, o seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Versículo 7, só eu, Daniel, tive aquela visão. Estão a ver aqui Daniel a referir que é uma visão? Ok? Só eu, Daniel, tive aquela visão. O que é que ele quer dizer com isto? Que os seus companheiros não a tiveram. Portanto, nós já sabemos que as principais visões foram dadas a Daniel, não aos seus companheiros. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Sabem que é por misericórdia que Deus não se revela, digamos, a nós, porque nós temos passagens nas Escrituras que mostram que nós, seres humanos, na nossa condição atual, nós não temos capacidade para poder contemplar a glória de Deus. O facto de Jesus ter vindo e ter nascido entre nós, nós sabemos que Jesus cobriu a sua glória, a glória da sua divindade, com a humanidade. Sabem que Paulo diz em Colossenses 2,9 que ninguém vos engane, Colossenses 2,8 e 9, que ninguém vos engane com vãs subtilezas e com filosofias, pois nele, referindo-se a Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Conhecem esse texto? Conhecem? Se não conhecem, venham lá ver comigo. Mantenham as vossas Bíblias aí abertas, venham lá. Colossenses, capítulo 2, é uma das epístolas de Paulo. Colossenses, capítulo 2, versículos 8 e 9. Então diz assim, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs subtilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele quem? Nele Cristo, que ele acabou de mencionar no final do versículo 8, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então reparem, não era só parte da divindade que estava no Cristo encarnado, era toda a plenitude da divindade que estava em Cristo. Agora, essa divindade, se bem que estando na sua plenitude, ela foi como que coberta, digamos, olha, já que estamos em dia de carnaval, ela foi mascarada com a humanidade. Ou seja, reparem, é como se o Senhor, na sua divindade, ele tomasse agora uma outra veste sobre si e essa veste como que cobrisse completamente a sua divindade. Eu estou a usar uma imagem, como os irmãos estão a perceber. Portanto, e essa veste que ele toma sobre si é a humanidade. E só assim é que ele se pôde apresentar diante de nós, ou melhor, pôde-se apresentar de uma forma que nós o pudéssemos ver, contemplar, porque senão não poderíamos. Ok? E portanto, o que é que aconteceu aqui? Nesta visão que Daniel teve, pois bem, aqui certamente alguma da glória, não digo toda, alguma da glória de Cristo foi revelada e diz aqui que Daniel, que alguns até fugiram espavoridos. Não é? Portanto, como diz aqui no versículo 7, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Versículo 8. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. Porquê que acham que Daniel considera uma grande visão? Bom, pela razão simples de que ele viu nada mais, nada menos do que a Deus, não é? E, portanto, esta obviamente que é uma grande visão. E não restou força em mim. Reparem, até Daniel se sentiu enfraquecido. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Sabem, esta visão aqui descrita por Daniel é muito semelhante a duas outras visões que vêm descritas na Bíblia. Uma no Antigo Testamento também, no livro do profeta Ezequiel. Eu convido-vos a virem ver, portanto, no livro de Ezequiel, logo no capítulo 1, Ezequiel capítulo 1, Ezequiel no capítulo 1, e vamos ler os versículos 26 a 28, e vejam se não há aqui elementos parecidos com os elementos que nós vimos lá em Daniel 10. Então olhem aqui, Ezequiel capítulo 1, a partir do versículo 26 e até ao versículo 28. Por cima, reparem, até algumas Bíblias têm, é o caso da minha, tem um título que diz A Visão da Glória Divina. Perdão. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, com uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem.
Cá está. Também lá em Daniel 10, o que é que diz? Olhei e eis um homem vestido de linho. Portanto, aqui temos a mesma característica, ou seja, a semelhança de um homem. Voltando a Ezequiel, portanto, versículo 27, via como metal brilhante, como é que lá dizia, olhem, no versículo 6, eu estou a comparar, diz, os seus pés brilhavam como bronze polido. Aqui fala em metal, em Daniel fala de bronze. Bom, o bronze é um metal, portanto, há aqui uma semelhança também. Depois, em Ezequiel 1, diz que daí, e desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao redor dela, como fogo. Reparem que essa imagem do fogo também aparece no relato do capítulo 10, pois no versículo 6 diz que os seus olhos eram como tochas de fogo. Estão a ver? Portanto, há aqui similitudes. Ok? Depois, no versículo 28 diz, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória de quem? O que é que lá diz? Da glória do Senhor. Portanto, aqui Ezequiel não deixa margem para dúvidas de que ele Ezequiel, contemplou a glória do Senhor. Já agora, porquê é aqui feita menção ao fogo? Porque o fogo, a glória do Senhor é tão grande que parece com o fogo. E isso é a própria Bíblia que o diz. Vamos começar com um texto que está em Hebreus. E no capítulo 12 e no versículo 29, Hebreus 12, 29, diz assim, portanto, Hebreus 12, 29, porque o nosso Deus é fogo o quê? O que é que lá diz? É fogo consumidor. Então, reparem, aqui o apóstolo Paulo, o autor da Epístola aos Hebreus, diz que Deus é como um fogo, e um fogo consumidor. Se é um fogo consumidor, bom, qualquer fogo é consumidor, mas a menção de que é um fogo consumidor mostra que é um fogo intenso, um fogo forte. Portanto, e porquê que é dito de Deus que ele é um fogo consumidor? Bom, esta passagem que Paulo aqui utiliza, ela é retirada do Antigo Testamento. Sabem de onde é que Paulo a retirou? Aqueles que têm notas de pé de página na Bíblia, hão de reparar que vem lá uma menção no capítulo 12, versículo 29, a Deuteronômio 4, 24. Eu gosto desta Bíblia que tem estas notas de rodapé, porque ajudam muito às vezes a identificar de onde é que os autores bíblicos, nomeadamente do Novo Testamento, vão buscar as passagens ao Antigo Testamento. Então, esta passagem de que Deus é um fogo consumidor, Paulo foi buscar ao livro de Deuteronômio. Vamos ver o que é que lá está em Deuteronômio 4, 24. Ok? Deuteronômio, capítulo 4 e versículo 24, diz assim, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome. Estão a ver aqui a ideia? É Deus zeloso. Portanto, a ideia de que Deus é fogo consumidor vem daqui, do Antigo Testamento. E já agora, venham comigo também a Êxodo, capítulo 24, versículos 15 a 17. Êxodo 24, 15 a 17. E esta passagem para mim é que explica bem porque é que Deus é comparado a um fogo. Ok? Êxodo, capítulo 24, versículos 15 a 17. Ora, aqui fala de uma nova subida que Moisés vai fazer ao Monte Sinai, e olhem o que diz aqui, portanto, Êxodo 24, a partir do versículo 15. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. E agora reparem o que diz o versículo 16. E a glória do Senhor, pousou sobre o Monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. E agora reparem o que diz o versículo 17. Este aqui é que é o mais revelador de todos. Diz assim, o aspecto da glória do Senhor era como o quê? O que é que lá diz? Como um fogo consumidor no cimo da montanha aos olhos dos filhos de Israel. Então, porquê que é dito de Deus que ele é um fogo consumidor? Devido à sua glória. Ou seja, a glória de Deus é tão forte, tão intensa, tão brilhante, que parece fogo. E um fogo forte, ou seja, um fogo consumidor. Então, a ideia associada, portanto, ao fogo não é um fogo no sentido de que Deus é mau, que vai e destrói todos, não, é a glória do Senhor.
Reparem, quando, por exemplo, o apóstolo Paulo diz naquele texto que todos nós certamente conhecemos muito bem, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, o que é que se quer dizer? Que nós não temos mais acesso à glória de Deus. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, tinham acesso à glória de Deus. Aliás, eles próprios tinham glória. Aliás, há um texto muito revelador também sobre esta glória de Deus, está no Salmo 104. Venham, por favor, ver esse texto comigo, Salmo 104. Salmo 104. Salmo 104 e vamos ver os versículos 1 e 2. E o 2 é só a primeira parte. Portanto, Salmo 104, versículos 1 e 2, primeira parte. Diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és magnificente. Sobrevestido como? O que é que lá diz? De glória e majestade. E agora reparem, é como se esta ideia se repetisse na frase a seguir, e diz na frase a seguir: coberto de quê? De luz como de um manto. Então a glória do Senhor que parece um fogo, o que é essa glória? É luz. Portanto, Deus é um Deus de luz. E portanto, a luz que irradia da pessoa de Deus é tão grande, que é tão forte, que, reparem, é como nós queremos olhar para o sol, não dá. Assim não dá para olhar para a glória do Senhor. Ela é tão grande, parece um fogo. E por falar em fogo, sabem, o Sol é um planeta a arder, mas que nunca acaba, não é? Portanto, fiquem com esta ideia. Portanto, quando se fala da glória do Senhor, é a luz que o reveste. E já agora, quando os nossos primeiros pais foram criados, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ora, isto, ser criado à imagem e semelhança de Deus, está aqui desculpem a expressão, neste pacote tudo. E está também a glória com que Deus revestiu o ser humano no início. Por isso é que o Espírito se é mais claro ao afirmar isso, mas podemos deduzir isso claramente da Bíblia, que quando os nossos primeiros pais foram criados, eles foram igualmente vestidos de um manto de luz. Assim como Deus está, como acabámos de ler no Salmo 104, Deus está vestido de um manto de luz, assim Adão e Eva estavam vestidos de um manto de luz. Que quando Adão pecou, esse manto de luz desapareceu e daí eles tomarem consciência que estavam nus. Reparem, o texto até diz que eles estavam nus, mas depois diz que eles tomaram consciência que estavam nus. Parece uma contradição. Não, eles estavam nus em termos de vestimentas humanas, mas não tinham consciência de estar nus porque estavam vestidos de um manto de luz. Quando esse manto de luz desaparece, então aí é que eles se sentem envergonhados. Ok? E vão tentar, e não sei se alguma vez repararam, há uma expressão muito interessante que Adão usa lá quando Deus o interpela, e Deus diz assim: porquê é que fugiste? E ele diz: estava nu. Venham ver esse texto, por favor, venham lá ver comigo. Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3. Desculpem este caminho à parte que estamos aqui a fazer, mas é para compreender melhor a visão que Daniel teve e que vem relatada no capítulo 10. Então, Gênesis capítulo 3, e vamos ler a partir do versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Reparem, são palavras de Adão, é ele que o diz. Porque estava quê? Porque estava nu. Bom, atenção, fiquem com isto em mente. E agora, leiam o versículo 7. O versículo 7, anteriormente, diz assim: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram o quê? Folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, quando Adão se apresentou, ou melhor, quando Adão foi achado por Deus, o que é que ele tinha? Tinha folhas de figueira. Mas ele disse que estava nu. Que nudez era esta? Não era a nudez, digamos, física completamente, porque em termos físicos ele tinha umas tangas de folhas de figueira, podemos dizer assim. Eram umas tangas, literalmente. Mas não era essa a nudez que Adão estava-se a referir, ou seja, não era a nudez física. Sabem que nudez era esta? Era a nudez espiritual. É verdade que Adão tinha as tangas, mas mesmo assim ele continuava a sentir-se nu. Porquê? Porque ele tinha pecado e a glória do Senhor se foi. Portanto, quando Paulo diz todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é dessa glória inicial que os nossos primeiros pais tinham. Portanto, a glória que Adão teve sobre ele e Eva, esse manto de luz, que é o mesmo manto que cobre Deus, esse manto de luz
todos nós ficámos privados, os descendentes de Adão e Eva, todos ficámos privados desse manto de luz. Daí o apóstolo Paulo dizer que estamos destituídos da glória. Ok? Muito bem. Vimos a visão que Ezequiel teve do Senhor, agora vamos ver uma outra visão que o apóstolo João teve e que vem relatada no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Devemos lá chegar, mas vamos só ver um bocadinho do que lá está. Portanto, Apocalipse no capítulo 1. E no versículo, vamos ler a partir do versículo 14, diz assim: a sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Olhem aqui a comparação com o capítulo 10, versículo 6, que diz que os seus olhos são como tochas de fogo. Mais, versículo 15, os pés semelhantes ao bronze polido. Também lá no capítulo 10 de Daniel é feita referência ao bronze polido. Como que refinado uma fornalha, a voz como voz de muitas águas. Depois, no versículo 16 diz: tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saiu-lhe uma espada, uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Porquê que brilhava como o sol na sua força? Era a tal glória que irradiava de Deus. E aqui, reparem, não temos dúvidas quem é que João viu em visão, porque no versículo 17, olhem o que é que aconteceu também a João. Quando o vi, caía a seus pés como morto. O que é que aconteceu a Daniel? Olha aqui, diz aqui: fiquei pois eu só e contemplei esta grande visão e não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não retive força alguma. Então temos aqui características semelhantes, sim ou não? Claramente. Não só na descrição do ser que é visto em visão, como naquilo que acontece ao profeta que vê a visão. Ainda no capítulo 1 de Apocalipse: quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. E agora reparem, ele vai identificar-se perante João: eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é que esteve morto e depois reviveu? Que não há dúvidas nenhumas. Então reparem, por estas comparações que nós podemos fazer da visão que Daniel teve com esta que vem aqui, e que claramente dá para identificar quem é a pessoa que se revela a João, que foi o próprio Jesus Cristo, com a outra visão que foi dada, portanto, ao profeta Ezequiel, onde ele diz que foi a visão do Senhor, restam dúvidas de que Daniel viu o próprio Jesus Cristo? Nenhumas. Ok? Então vamos retomar a nossa leitura no capítulo 10. E agora reparem, o mesmo que aconteceu com João, em que o Senhor o vai revigorar, o mesmo vai acontecer aqui com Daniel. Querem ver no versículo 10? Diz assim: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Consegue imaginar? É uma posição que nós chamamos de 4. Ou seja, com os joelhos no chão e as palmas nas mãos. Ou seja, já tinha um bocadinho mais de forças, mesmo assim não tinha as forças completas, mas já tinha um pouco mais de forças do que aquelas que ele tinha ao ter caído, portanto, como diz aqui, sem sentido, rosto em terra. Ok? Depois, no versículo 11 diz assim: ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer, levanta-te sobre os pés, porque nesta altura ele ainda estava de joelhos, de 4, como eu disse, porque eis que te sou enviado. Reparem, só esta expressão de sou enviado mostra que aqui não é Deus a falar com ele. Reparem, Daniel viu uma visão do Senhor, isso não há dúvidas, mas agora, quando fala aqui no versículo 10, certa mão me tocou, esta mão foi a mão provavelmente de um anjo, porque esse anjo vai dizer o quê? Este vai dizer: te sou enviado. Ora, quem é que envia? Quem envia é Deus. Aqueles que são enviados não são Deus, são mensageiros de Deus. Então daqui podemos deduzir que, portanto, é um anjo. Porque eis que sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé. Bom, ele já conseguiu pôr-se em pé, mas olha o que diz a seguir: tremendo. Ainda estava a tremer. Reparem, nós podemos achar isto um pouco estranho, mas, irmãos, esta reação do profeta, assim como a reação de João também, mostra que quando é dado ou quando é permitido a alguém
ter um vislumbre não completo, mas mesmo parcial da glória de Deus. Lembram-se o que é que aconteceu com Isaías quando ele viu o Senhor? Ele ficou cheio de medo. Lembram-se? Vamos lá recordar. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Mas viu aonde? Assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Alguns perguntarão, então, mas como é que é, pastor? Então, mas não é dito que ninguém pode ver o Senhor e viver? Não foram essas as palavras que Deus deu a Moisés? Bom, eu acredito que quando Isaías aqui diz que viu, ele viu em parte, ou seja, ele não viu na totalidade, porque se fosse a totalidade da glória de Deus, ele não conseguia. Portanto, foi como se... Sabem, quando às vezes existem esses acontecimentos, por exemplo, dos eclipses, vocês sabem que se alguém quiser ver um eclipse, o que é que tem que fazer? Ou põe uns óculos muito escuros, ou até pode usar uma chapa de radiografia, ok? E a chapa de radiografia não convém ser só uma chapa, até convém ser mais do que uma. Pelo menos ajuda a quebrar o brilho, então nós vemos o sol, mas não vemos no seu fulgor máximo. Eu acredito que foi o mesmo que aconteceu aqui com Isaías. Ele viu sim, mas não foi no fulgor máximo. É impossível ver na glória total de Deus. Ok? Então ele diz aqui, Isaías, eu vi o Senhor sentado, portanto, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido. E porquê que Isaías teve esta exclamação? Ele diz: porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, todas estas passagens o que é que nos indicam? Que quando alguém, um ser humano, na sua condição pecaminosa, lhe é dado contemplar, já não digo a totalidade, mas uma parte da glória de Deus, todos vivem uma experiência quase de desmaio físico ou de grande contrição moral, porque abala o pecador contemplar a glória do Senhor. Nem que seja só, repito, uma parte. Foi essa a experiência de Ezequiel, foi essa a experiência de Daniel, foi essa a experiência de João, foi essa a experiência de Isaías, e certamente seria a experiência de cada um de nós se nos fosse dado permitir ver um pouco da glória do Senhor. Voltando então a Daniel 10, é a nossa passagem-chave, e vamos retomar a leitura no versículo 12. Diz assim: então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, e não só a compreender, e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Irmãos, que grande lição está aqui para nós. Sabem quando é que o Senhor ouve as nossas orações? Olhem aqui, está aqui a resposta. Quando diz aqui, olhem aqui, quando aplicaste, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração, a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Quando nós aplicamos o nosso coração a querer compreender o quê? A querer compreender, portanto, a palavra de Deus, a sua vontade para nós, e nos humilhamos perante Ele, então aí as nossas palavras podem ser ouvidas. Irmãos, não é uma dúvida, não é um assim, é uma certeza total. Portanto, Daniel fez isso e está ao nosso alcance. E muitas graças podemos e devemos dar ao Senhor, porque esta é uma possibilidade que o Senhor abre igualmente diante de cada um de nós. Quando nós aplicamos o nosso coração, de verdade, a querer compreender a sua palavra e nos humilhamos para fazer a sua vontade, podem ter a certeza, o Senhor ouve as nossas preces. Não há dúvidas. Portanto, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu, o que é que lá diz? É que eu vim. Ou seja, o que é que isto mostra também? Não só o Senhor ouve as nossas preces, mas envia anjos para nos ajudar. Neste caso, no caso de Daniel, foi ajudar para uma compreensão mais profunda daquilo que Daniel ainda não tinha conseguido perceber. Lembra-se de eu já ter enfatizado que nós não conseguimos compreender o que está revelado se não for com a ajuda divina. É impossível.
Por isso é que Paulo diz, volto a enfatizar, isto para mim é um assunto muito, muito importante, que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ninguém consegue entender a revelação a não ser com a ajuda divina. Nem mesmo Daniel. Ele era um homem santo, um homem de Deus. Nem mesmo Daniel conseguia por ele próprio entender se não tivesse recebido apoio divino. Para nós é igualzinho. Aliás, eu até digo, para nós ainda precisamos mais. Porque não temos a sabedoria inicial ou não temos certamente a vida santa que Daniel viveu. Portanto, e mesmo assim Daniel precisou da ajuda divina. Agora, o anjo vai-lhe revelar aqui algo muito interessante. Olhem aqui o que é dito no versículo 13. Diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Não sei se os irmãos conseguem aqui detectar algo significativo. Quantos dias são aí mencionados? 21 dias. Quanto é que é 21 dias em termos de semanas? 3 semanas. Não foi as 3 semanas que nós vimos lá no início? São as mesmas, irmãos. Então, associando uma coisa à outra, qual é a conclusão lógica a que nós podemos chegar? É que, olhem bem, comparem este texto que acabámos de ler com o texto inicial. Vou ler novamente o versículo 2. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Ou seja, durante este tempo em que Daniel esteve a prantear e fez um jejum, pelo menos parcial, o que é que estava a acontecer? Estava a existir um grande conflito. E o anjo agora vem revelar, volto a ler o versículo 13, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Me resistiu a quem? Me resistiu a mim. A mim quem é que está a falar com Daniel neste momento? Já disse, é um anjo. Então o próprio anjo diz que este príncipe do reino da Pérsia lhe resistiu. Bom, eu faço aqui uma pergunta. Quem será este príncipe do reino da Pérsia que consegue resistir a um anjo? Nem mais. Vocês acham que qualquer ser humano conseguiria resistir a um anjo do Senhor? Claro que não. Então reparem, e porquê que é dito o príncipe do reino da Pérsia? Sabem porquê? Porque por detrás do rei da Pérsia, olhem aqui, bom, aqui fala do reino, mas pronto, sim do reino, mas o reino tem caras, não é? Que estão à frente do reino, portanto que é o rei. Ou seja, por detrás do rei da Pérsia estava alguém muito forte e que estava a querer controlar o rei da Pérsia. E esse alguém muito forte, que era nada mais, nada menos, como a irmã Guida disse muito bem, o próprio Satanás. Reparem, porquê que emprega aqui o termo príncipe e nós podemos dizer que é Satanás? O próprio Senhor Jesus Cristo, lembram-se, não disse que Satanás é o príncipe deste mundo? Foi o próprio Jesus que disse que Satanás é o príncipe deste... Quer dizer, era. Já não é. Demos graças a Deus por isso. Era. E já agora, quando é que ele foi o príncipe deste mundo? Sabem quando? Qual foi o período em que Satanás foi o príncipe deste mundo? É muito simples. Desde a queda de Adão, não de Eva. Desde a queda de Adão até Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Cristo retomou... Reparem, pensem nisto. Isto faz toda a lógica. Olhem só. No início, Deus que é o Criador, e portanto como Criador é o proprietário legítimo de tudo aquilo que Ele criou, mas Deus agora coloca em Adão a responsabilidade máxima de liderar todas as coisas criadas, sim ou não? Porque diz que todas as coisas estavam sujeitas a Adão. Eu gosto desta imagem. Adão foi estabelecido pelo próprio Criador, que é o legítimo, repito, o legítimo proprietário deste planeta. Então, o legítimo proprietário deste planeta colocou Adão como o CEO do planeta Terra. Está muito na voga agora este termo, CEO, Chief Executive Officer, que na linguagem portuguesa quer dizer o diretor executivo. Então, Adão era o diretor executivo. Mas quando Adão pecou, esse domínio, essa autoridade que ele tinha recebido do Criador, ele passa para quem de mão beijada? Para Satanás. Então Satanás passa a ser o príncipe deste mundo porque tem domínio agora. O domínio e a autoridade que Adão tinham passam agora para Satanás, porque Adão, ele próprio, de uma forma, desculpem-me dizer, estúpida, deu de mão beijada para Satanás. E Satanás, claro, ficou todo contente e por usurpação ele tomou nas suas mãos as rédeas deste mundo. E por isso Jesus vai poder dizer, é o próprio Jesus que o diz, que Satanás é o príncipe deste mundo. Mas quando Jesus vem como segundo Adão e morre na cruz do Calvário, agora Jesus vai retirar a Satanás o domínio e a autoridade que Adão lhe tinha dado.
E agora Jesus passa a ser o verdadeiro príncipe deste mundo desde a sua morte na cruz do Calvário. É por essa razão que quando Jesus morre na cruz do Calvário e diz está consumado o quê? O plano do resgate. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, reparem, Satanás deve ter sido dos seus momentos mais duros, mais angustiantes que ele viveu, porque ele sabe que aí ele estava eternamente perdido. Até aí ele ainda tinha uma resta de esperança. A partir daí, tudo desabou. Tudo desabou. Porque com a morte de Cristo, sabe o que é que ficou decidido no universo? Sabe o que é que ficou com a morte de Cristo? Reparem neste contraste. É Cristo que morre da cruz do Calvário. Mas com a morte de Cristo é dada de forma definitiva a sentença de morte total sobre Satanás. E portanto, embora aparentemente, na aparência, quem está a sofrer, quem é o perdedor é Cristo, na realidade, Satanás sabe-o muito bem. Satanás soube que naquele momento o verdadeiro perdedor foi ele próprio. Cristo, aparentemente, aos olhos das pessoas que só veem com aquilo que é visível, aquilo que está aos olhos, naquele momento, e por isso é que os discípulos sofreram tanto, porque eles só estavam a ter a visão dos sentidos, não é? Para eles foi uma derrota imensa. Mas nessa aparente derrota de Cristo foi a maior vitória de todo o universo. Cristo venceu definitivamente e uma vez por todas Satanás. E sabem, desde esse momento, a sentença de morte foi pronunciada sobre Satanás. E sabem o que é que está a acontecer? Porque é que Satanás ainda dura estes 2000 anos? Ele está naquilo, que eu gosto aqui de usar uma expressão que é muito usada pelos americanos, ele está no corredor da morte. Sabe o que é que esta expressão significa no direito dos tribunais americanos? Quando alguém é sentenciado à pena de morte, porque a pena de morte ainda existe em alguns estados, não em todos, em alguns estados dos Estados Unidos, quando alguém é sentenciado à pena de morte, fica chamado, é uma expressão que se utiliza, não quer dizer que ele fica num corredor literal, mas a expressão que se utiliza é fica no corredor da morte. E esse corredor da morte é uma espera desde que a sentença foi pronunciada até a sentença ser executada. E sabem que nos Estados Unidos há presos que esperam às vezes 10, 15, 20 anos? Portanto, ou seja, desde que a sentença é pronunciada até a sentença ser executada, ainda há um período que se estende. Pois bem, a sentença da morte eterna de Satanás foi pronunciada com a morte de Cristo na cruz. Mas a sentença ainda não foi executada. Quando é que ela será executada sobre Satanás? No final do milénio. Está claro este ponto? Já agora, sabem que há uma história que até as nossas crianças sabem do Antigo Testamento e que é uma história que, embora verídica, porque tudo o que essa história conta é tudo verídico, é tudo factos históricos, mas nesses factos históricos está uma tipologia daquilo que iria acontecer com o plano de resgate de Jesus e de Satanás. Estou a falar da história de Davi e Golias. Quem é que não conhece? Olha, os meus dois filhos, todos eles, gostam imenso dessa história. Então o mais pequenito, quando ele vê a história de Davi e Golias ou uns vídeos e tal, e depois ele pede-me a mim para eu imitar de Golias ou pronto, enfim. Reparem, nessa história de Davi e Golias, reparem bem o que é que lá está revelado. Há um homem chamado Jessé, que é nada mais, nada menos do que o pai de Davi, que o envia ao encontro dos seus irmãos, sim ou não? Vocês conhecem a história, 1 Samuel 17. Pensem bem. Um homem de nome Jessé envia o seu filho ao encontro dos seus irmãos. Deus, o Pai, envia o seu filho ao encontro dos seus irmãos. Porque no livro de Hebreus nós somos chamados como irmãos do rei. Ok? Agora, quando Davi chega junto aos seus irmãos, porque o pai o enviou ao encontro dos seus irmãos, como é que os irmãos o recebem? Muito bem, não foi? Com todas... Recebem-no como? Mal. Como é que Jesus foi recebido entre os seus? O que é que diz João 1? Veio para os seus e os seus não o receberam. Estão a ver aqui o paralelismo entre a história de... Já começam a perceber? Entre a história de Davi e Golias e o plano da salvação. Entretanto, reparem, Davi confronta-se com aquela situação, ele vê que o povo de Israel está cheio de medo diante daquele gigante, que era um homem, não só gigante, mas era um homem cheio de força e que ameaçava o próprio povo de Israel, e todo o povo de Israel estava cheio de medo. Já agora, a proposta que esse gigante Golias tinha feito era de que um homem pudesse ir lutar com ele e que deixasse os exércitos em paz e que decidir-se a batalha na guerra entre dois homens apenas, num duelo entre dois homens. Pergunto,
quem deveria ser o homem da parte do povo de Israel que deveria ir à luta com o gigante Golias? Quem era? Pensem bem. O rei Saul, exatamente. Porquê? Porque era o rei, era o líder da nação. Já agora, há um relato sobre Saul que diz que ele era mais alto do que os restantes. Ou seja, ele, como homem mais alto e como líder, ele certamente que era o indivíduo que estaria mais bem capacitado, digamos, pela sua própria estatura, pela sua própria posição de autoridade para ir lutar com o gigante Golias. Mas o rei Saul, como é que ele estava? Também ele estava cheio de medo. Sabem quem é que nesta história tipológica representa o rei Saul? Quem é que deveria ser o chefe da humanidade? Quem é que deveria ser o chefe da humanidade? O líder de todas as gerações humanas? Adão? Então Saul, de certo modo, representa tipologicamente Adão. Mas Adão, por ter pecado, perdeu toda a sua força. Da mesma forma, Saul não tinha força nem moral nem anímica porque ele tinha pecado. E agora vai ser necessário entrar em cena um segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Na tipologia é Davi. E quem é o segundo Adão na realidade? É Cristo. Então Cristo vai vencer onde o primeiro Adão falhou. Estão a entender a história? E agora, quando Davi começa a preparar a sua funda e atira a pedra, dá-lhe o quê? Dá-lhe uma ferida mortal. Mas ele não morreu logo. E essa ferida mortal é nada mais, nada menos do que a ferida mortal que tinha sido profetizada no jardim do Éden, quando o Senhor disse que ele receberia, tu lhe ferirás o calcanhar, porém tu lhe ferirás a cabeça. Então, a serpente iria receber uma ferida, mas uma ferida mortal. Ferida mortal não quer dizer que fique logo morto. Reparem, a besta de Apocalipse 13, a primeira besta, que sobe do mar, também recebe uma ferida mortal e nem por isso morre. Ok? Receber uma ferida mortal quer dizer receber uma ferida grave, mas não significa necessariamente que está morto. E reparem, se lerem com atenção o relato de 1 Samuel 17, diz lá que ele recebe a ferida na testa, ele cai, mas não está morto ainda. Quando é que ele vai ficar morto? Quando Davi chega junto de Saul, tira a sua própria espada e lhe corta a cabeça. Aí sim ele morreu. Sabe o que é que isto significa? Cristo, como segundo Adão entrou na nossa história, veio no lugar do primeiro Adão e dá uma ferida mortal a Satanás, mas Satanás continua vivo. E quando é que ele vai perecer? Só do final do milénio. Aí sim é que ele vai ficar com a cabeça cortada. E sabe o que é que vai cortar a cabeça a Satanás? A sua própria espada, ou seja, ele vai ser morto com o seu próprio pecado. E pelos pecados que ele... Com a espada do Golias, não foi de Saul? Com a espada do Golias, sim. O que é que eu disse? Peço desculpa. Ok, muito obrigado, irmão. Às vezes estou tão animado na conversa que até... Ok, então eu vou repetir, peço desculpa. Então, Davi, quando enviou a pedra, e acreditem, essa pedra foi dirigida por mão divina, ok? E foi lá mesmo num canto, repare, ele estava todo armado, todo protegido da cabeça aos pés, mas havia lá uma falhazinha, e foi exatamente nessa falha onde a pedra, até diz que a pedra se incrustou na sua fronte, e Davi cai ao chão, Golias cai ao chão, e agora Davi vem, pega na espada do Golias, ok, e corta a cabeça a Golias, está bom? Estamos entendidos? Não há... Ok, o que é que isto tipologicamente significa? Que Satanás será destruído com o seu próprio mal, com a sua própria espada. Com a espada com que ele feriu os outros, é com essa espada que ele sairá derrotado. Ok? Estão a ver? Portanto, reparem como a Bíblia é um todo coerente. Eu fico simplesmente maravilhado ao contemplar estas coisas. Muito bem, vamos lá voltar ao nosso texto. Então, reparem. Então já perceberam, este príncipe do reino da Pérsia, quem era então? Satanás. Me resistiu por 21 dias, porém Miguel... agora aqui aparece Miguel. Miguel, quem é Miguel? É Jesus, é outro nome para Jesus. Sabem, eu tenho uma pena que os nossos amigos evangélicos digam que Miguel é um anjo. Não é um anjo. Miguel é Jesus. Sabem que, ao contrário do que as testemunhas dizem, que o único nome de Deus é Jeová, não é verdade. Deus tem muitos nomes. E sabem porquê que Deus tem muitos nomes? Acho que já vos disse isto aqui, mas vou repetir. Deus tem muitos nomes porque cada nome representa uma faceta do caráter de Deus. Ora, o caráter de Deus não se resume ou não pode ser definido como uma única palavra. O caráter de Deus é tão amplo, tão multifacetado, que é necessária várias palavras, vários nomes para descrever o caráter multifacetado de Deus.
Portanto, há nomes como Elohim, Jeová, Algiré, Emanuel, Miguel, são tantos os nomes que existem. Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Só nesse texto de Isaías 9:6 aparecem lá uma série de nomes. Então reparem, todos esses nomes representam uma faceta do caráter de Deus. Miguel, sabe o que é que o nome Miguel quer dizer? Quem é como Deus? O El é do Elohim, quem é como Deus? E sabe o que é que esta pergunta leva-nos a pensar? Esta pergunta leva-nos a refletir que ninguém é comparável com Deus. Deus é incomparável. Reparem, como é que esta expressão se pode aplicar a um anjo? Quem é como um anjo? Mas um anjo não tem tanto poder como o próprio Criador, mas não seja porque o anjo foi criado. Portanto, Miguel é, sem qualquer dúvida, Cristo. E agora reparem o que é aqui dito. Já agora, deixem-me dizer-vos que esta expressão que aqui é traduzida foi infeliz a tradução, quando diz aqui, portanto, porém Miguel, um dos primeiros príncipes. Não é um dos primeiros príncipes, a expressão correta deveria ser o primeiro dos primeiros. O termo é Hahad, o primeiro dos primeiros, ou seja, é aquele que está por cima de todos os outros. O primeiro dos primeiros, ou seja, os primeiros significa quem está em rank superior, mas depois há um que está por cima de todos. E quem é que está por cima de todos? É Miguel, é o próprio Cristo. Então, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, é o que está cá no texto, repito, o primeiro dos primeiros, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, quando é que o conflito que durou 21 dias ou 3 semanas chegou ao fim? Quando Miguel veio para ajudar o anjo. Já agora, quem é o anjo aqui? Aqui não é mencionado no capítulo 10, mas vem menção em capítulos anteriores do livro de Daniel ao anjo Gabriel. Portanto, é muito possível, ou quase altamente provável, que estejamos aqui a falar do mesmo anjo Gabriel. Sabem que Ellen White nos diz que Gabriel ocupou o lugar deixado vago por Lúcifer. Vocês podem imaginar como é que Lúcifer se sente em relação a Gabriel. Deve sentir uma inveja de morte. E daí a sua oposição encarniçada a Gabriel. Reparem, não só Gabriel vinha para levar os planos de Deus avante, como Satanás, ao olhar para Gabriel e ao saber que Gabriel está no lugar em que ele tinha estado, eu nem quero imaginar o ódio cego com que Lúcifer olha para Gabriel. E, portanto, o próprio Gabriel reconhece, eu não consegui, eu resisti-lhe, mas não consegui, teve que vir Miguel em meu auxílio. Quando vem Miguel, bom, aí Miguel põe uns pontos nos is, ponto final, porque, e reparem, isto é uma grande novidade para nós, irmãos, isto é uma grande boa nova. O Senhor é muito mais poderoso do que Satanás. Satanás é um inimigo poderoso, sem dúvida, mas Cristo é muito mais poderoso do que Satanás. Glória a Deus. O que seria de nós se assim não fosse? Já teríamos sido todos dizimados pelo inimigo. Ok? Então, veio para ajudar-me, e agora reparem, quando Miguel veio para ajudar, eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia, ou seja, o conflito aqui ficou decidido. Agora, irmãos, faço-vos uma pergunta. Porquê é que vocês acham que houve este grande conflito? Pensem lá um bocadinho. Sabem o que é que estava para passar aqui? Quase certeza, é o seguinte, reparem, nós vimos no início, já estamos no período do Império Medo-Persa. Então, reparem, vai ser no período já do Império Medo-Persa que Deus vai permitir, venham ver, eu vou dar-vos pistas. Venham. Ainda temos um tempinho. Venham comigo a 2 de Crónicas, capítulo 36, e vejam se isto faz sentido. Eu quero que vocês sejam os meus juízes, está bem? Está combinado? Então vamos ver, 2 de Crónicas, capítulo 36, que é o último capítulo do livro de 2 de Crónicas, no versículo 22 diz assim: porém, no primeiro ano de Ciro, está-se a falar aqui de quem? De Ciro. Reparem, lá no capítulo 10, no início, diz no terceiro ano de Ciro. Estamos a falar do mesmo rei, sim ou não? Só que num fala do primeiro ano, no outro é no terceiro ano, ok? Mas o que é que aconteceu no primeiro ano? Vamos lá ler. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia,
o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar o quê? Uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Agora, logo a seguir no livro de Esdras, repete a mesma ideia, no capítulo 1, versículo 1, olhem o que lá está. Aliás, 1 a 3. Diz assim: no primeiro ano de Ciro, olhem aqui, estamos a falar do início do reinado deste monarca persa, que é Ciro. Reparem, o mesmo rei mencionado no capítulo 10. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Qual foi a palavra do Senhor dada por boca de Jeremias? Já vimos quando analisámos o capítulo 9. Que profecia cronológica é que o Senhor revelou a Jeremias com respeito ao exílio em Babilónia? Que o povo de Judá iria estar exilado em Babilónia quantos anos? 70 anos. Ora, esses 70 anos estavam a chegar ao fim. Então, para que se cumprisse a palavra do Senhor dada por intermédio do profeta Jeremias, o que é que era necessário agora ocorrer? Que o povo de Judá pudesse quê? Regressar à sua terra natal. Estão a compreender? E vocês acham que o inimigo queria isso? O que é que ele vai fazer? Ele vai lutar com Ciro para que este plano não se cumprisse. E é o que descreve o capítulo 10 de Daniel. Houve uma luta, e uma luta assanhada, em que o próprio Gabriel faz face a Lúcifer, e para conseguir levar a melhor sobre Lúcifer, tem que vir Miguel ao seu auxílio. Porquê? Porque Satanás devia estar ali a massacrar, é a palavra mais correta, devia estar ali a massacrar a mente de Ciro para que este plano não pudesse ser levado avante. Mas Deus está no comando, amigos. E quando Deus decide, as coisas... Irmãos, pensem nisto, quando às vezes parece que as forças do mal estão assanhadas, e quantas vezes nós não sentimos isso na pele? Quando as forças do mal estão assanhadas, podem ficar com uma certeza, sublinho, certeza, ponho sublinhado, negrido, com letras maiúsculas. Podem ficar com esta certeza, por mais assanhadas que as forças do mal possam estar, quando Deus decide, Ele ganha. E as forças do mal simplesmente têm que recuar, ponto final. Ponto final, parágrafo, fim de discussão. Foi o que aconteceu aqui. Deixem-me ler ainda até ao final do versículo 13, aqui em Esdras 1. Então diz assim: despertou o Senhor o espírito de Ciro, estou ainda no versículo 1. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Porquê que o rei pagão se sente motivado a emitir um decreto deste teor? Porque o espírito do Ciro tinha sido o quê? Como diz aqui, tinha sido despertado pelo Senhor. Como diz, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Olhem como o Senhor age na mente das pessoas. Desperta o espírito. Como é que o Senhor vem trabalhar a nossa mente? Desperta o nosso espírito. Traz a convicção ao nosso espírito pelo Espírito Santo que nos convence. Reparem, a voz da consciência, que muitas às vezes se perdem em conversas filosóficas que às vezes não levam a lado nenhum. O que é a nossa consciência? Paulo diz em Romanos 9:1, não minto, a minha consciência me testifica no Espírito Santo. Irmãos, a consciência que cada um de nós tem é nada mais, nada menos do que a voz de Deus, a voz do Espírito Santo a falar ao nosso espírito. E quando esta voz de Deus se revela ao nosso espírito, pois bem, maravilhas acontecem. Até este homem se deixou levar ou se deixou convencer, portanto, pelo Espírito do Senhor. Então ele diz, versículo 2, assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou-lhe de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifica a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Esta foi a decisão que Ciro tomou no primeiro ano do seu reinado. Passaram-se 2 anos. E chegamos ao terceiro ano do reinado de Ciro. O que é que acontece? O inimigo vai assanhado querer trabalhar na mente de Ciro. Para quê? Para que seguramente esta decisão que o rei já tinha tomado possa ser quê? Anulada, ou seja, ou pudesse ser bloqueada. Estão a perceber o conflito que está a haver? E Daniel, ele não sabe o que é que está a passar, seguramente, mas ele percebe-se, ele pressente que há qualquer coisa de errado.
E então o que é que faz Daniel então estar a prantear durante 3 semanas? O próprio Daniel deve ter sentido na pele que o ambiente estava tenso. E havia ali qualquer coisa que não estava bem. Então Daniel entrega-se ao Senhor. Irmãos, mesmo que às vezes nós não compreendamos tudo o que se passa ao nosso redor neste grande conflito, nós às vezes, o Senhor nos dá, digamos, fazer sentir um bocadinho, ter um pouco da percepção de que o ambiente está pesado. E nesses momentos, irmãos, é tempo para nós prantearmos diante do Senhor, para nós chorarmos, para nós jejuarmos, para nós estarmos em comunhão íntima com o Senhor, para que o inimigo não nos vença. Senão estamos desgraçados. Ok? Vamos lá voltar a Daniel 10 e eu quero terminar este capítulo. Então diz assim, vou retomar, portanto, a leitura no versículo 14. Agora, portanto, Daniel 10, 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda muito distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquela que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão que sobrevieram dores e não ficou força alguma. Agora reparem, diz aqui, eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Quem é que vocês acham que aqui fez isto a Daniel? Aqui é o próprio Senhor, mais uma vez. Ok? Então ele diz, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores. Versículo 17. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porquanto a mim já não me resta já força alguma, nem folgo ficou em mim. Mais uma vez aqui Daniel a revelar, a descrever a condição em que ele ficou por ter tido este encontro pessoal com o Senhor. Versículo 18. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, me fortaleceu. E disse, não temas, homem muito amado. Já viram as vezes que Daniel ouviu das palavras de um anjo ou Deus que ele era um homem muito amado? Uau! Que bálsamo que estas palavras não terão sido para o coração de Daniel. Daniel, apesar de todas estas tribulações que ele vivia, ele ter a certeza que ele era muito amado da família celestial. Possamos nós, pela fé também, queridos irmãos, ter essa certeza de que somos muito amados. Porque quando nós temos essa certeza, vou-vos dizer, não há tribulação, não há angústia que nos vença. Porque a maior força que há no mundo, e diz-se, e aí concordam, a maior força que existe no mundo, em termos de sentimentos, é o amor, não é? Quando nós nos sentimos amados, reparem, isso dá-nos uma força que parece que parecemos foguetes, não é? Que até levantamos voo. Daniel deve ter sentido uma força extraordinária ao ouvir estas palavras. És um homem muito amado. Uau! Então reparem, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse, sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Ou seja, o conflito ainda iria durar. Ainda haveria de haver mais conflito com o príncipe da Pérsia e depois haveria de vir outro reino, que era a Grécia, que também iria trazer conflito. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Aqui é o anjo novamente a falar, e o que é que o anjo, seguramente o anjo Gabriel, diz a Daniel? Olha, Daniel, não temas, sê forte, porquê? Porque ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles. Quem são estes aqueles? As forças do mal, a confederação das forças do mal liderada por Satanás, que estavam a trabalhar junto aos reis da Pérsia e que iriam trabalhar depois com o reino que viria a seguir, o reino da Grécia. Mas o anjo aqui assegura a Daniel de uma coisa, olha, aquele que está do meu lado, que é Miguel, esse está do meu lado contra aqueles. E quando Miguel está do nosso lado, a vitória está a ganha. Irmãos, isto foi uma experiência que Daniel viveu, portanto aqui o relato do capítulo 10 de Daniel, foi uma experiência muito íntima que ele viveu com o Senhor. Qual é a importância deste capítulo 10 de todo o livro de Daniel para nós? Para mim, a conclusão é muito simples. Assim como Daniel foi fortalecido pela presença do Senhor ali, apesar de ele se sentir enfraquecido porque contemplou uma parte da glória do Senhor, mas o resultado final, como viram, foi que Daniel se sentiu imensamente fortalecido. E foi dada uma garantia a Daniel, e a garantia é, olha, Miguel está do meu lado, portanto, para vos ajudar, e aqueles, ou seja, a confederação do mal, nada pode contra
mim e contra Miguel. E é essa certeza, Daniel, que eu quero que tu tenhas na tua mente. Por isso, ser forte, revigorde, ganha ânimo, porque Miguel está do teu lado e do lado do teu povo. E amigos, esta é a boa nova para nós hoje em dia. Miguel continua a estar do nosso lado. Miguel continua a estar do nosso lado. O que seria de nós se não fosse isso, irmãos? E é essa certeza, e unicamente essa certeza, que nos deve animar, nos deve dar ânimo, coragem, porque quantas vezes nós sentimos as forças do mal a nos quererem oprimir? Quantas vezes? Mas, irmãos, não desistam. Não desistam, por favor. Não desistam. Lembram-se que o Senhor Jesus disse, aquele que põe a mão no arado e depois faz o quê? E olha para trás, não é digno do reino de Deus, do reino dos céus. Reparem, eu vou-vos dizer uma coisa, em poucos segundos eu digo isto. Eu estava no meu curso de Teologia e estava a passar por uma fase muito difícil. Os desafios eram enormes, as dificuldades eram grandes. E eu pensei assim, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu vou desistir. E esse pensamento de desistir passou-me pela mente. E olhem, o Senhor, na sua misericórdia, louvado seja o Senhor, o Senhor colocou-me à minha frente o texto de Lucas 9:62, onde diz que aquele que coloca a mão... Venham ver o texto comigo. Lucas 9. O Senhor me deu uma lição através de um simples texto bíblico. Lucas 9:62. Lucas 9:62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Irmãos, vou-vos dizer uma coisa. Quando o Senhor mostrou este texto foi como que uma faca, uma espada que entrou pelo meu coração adentro. Uau! Isto fez-me estremecer da cabeça aos pés. Eu vou-vos dizer uma coisa, mas apesar de eu ter estremecido, eu pus-me de joelhos imediatamente, eu pedi perdão a Deus e disse: Senhor, por favor, eu peço perdão por ter colocado na minha mente, ou por ter permitido que na minha mente tivesse a ideia de desistir da caminhada. Não, eu não quero desistir, eu nem quero sequer olhar para trás, eu vou seguir em frente com a tua ajuda e hei de ser um vencedor. Sabem uma coisa, irmãos? Já lá vão quase 30 anos que eu vivi essa experiência. E pela graça de Deus, e apesar da minha indignidade, aqui estou eu ainda. E vós estáis também. Deus seja louvado, porque quantas e quantas crises o povo de Deus passa. Quantas dificuldades, quantos desafios. Só Deus e cada um de nós sabe quais são as provações que cada um de nós passa. E já agora, deixa-me dizer-vos uma coisa. Não é muito bom nós às vezes também falarmos demasiado das nossas provações. Porque sabem porquê? Eu já aprendi essa lição. Quando nós falamos demasiado das nossas provações, o inimigo esfrega as mãos de contente. Porque indiretamente estamos a dar louvor a ele, porque ele é que é o responsável das nossas provações. Ao estarmos a falar das provações, estamos a dar crédito a ele. Não lhe demos crédito, irmãos. Não lhe passem cartão. Ignorem-no. Irmão Ofélia, muito honestamente, se alguém vier ter consigo e falar assim em modos rudes e tal, você certamente não fica contente, como nenhum de nós fica contente. Mas imagine o seguinte, você fala para alguém e essa pessoa, em vez de lhe responder, mesmo de forma rude, não lhe passa cartão nenhum, nem sequer abre a boca. É como se manifestasse desprezo completo. Você gosta? Eu vou-lhe dizer, às vezes eu prefiro ouvir alguém dar uma resposta, nem que seja assim uma resposta torta, do que não me dar palavra nenhuma, seja ser desprezo total. Já sentiram essa experiência do desprezo total? Irmãos, vou-vos dizer uma coisa, eu aprendi por experiência própria. A melhor forma de lidarmos com Satanás é dar-lhe desprezo total. E quando ele faz das dele, não façamos publicidade a isso, porque ao fazermos publicidade ele fica todo contente e esfrega as mãos de contente. Eu não lhe dou esse prazer. E para não lhe dar esse prazer, eu não falo das porcarias que ele faz. Ele fica zangado, certamente, comigo, mas ele ainda bem que fica zangado, seu danado. Irmão, não deem crédito a ele. Agarrem-se ao Senhor com fé, chorem baba e ranho se for necessário, agarrem-se às promessas da palavra de Deus e não desistam. Façam como uma sanguessuga, agarrem com força e não larguem mais. Eu uma vez estava na Costa de Lavres, vou contar esta experiência e vou terminar. Estava na Costa de Lavres num acampamento de família, estava lá um irmão que tinha um cão muito feio mesmo. Era um boxer. Uau! Eu não sei, alguns se calhar acham os boxers bonitos, eu não acho. Repare, não estou a dizer que o cão é mau. Não, o cão era um cão meigo, lindo. Ele tinha uma cara muito feia, parecia um cão mau, mas olha, o cão brincava com as crianças, era um cão maravilhoso. Por isso é que o irmão também o deixava lá andar entre nós, porque o cão era amoroso mesmo, mas era muito feio.
Mas olha, o cão tinha também uma característica muito agradável. Um dia estávamos todos na praia e então o dono estava lá a fazer uma experiência com ele. E ele disse-me assim, pastor, experimente lá com o meu cão. Sabem qual era a experiência? Era dar-lhe uma bola para ele, ele agarrava a bola e quando o cão agarrava a bola, a menos que o dono dissesse para ele largar, o cão não largava. Então alguém ia lá, pegava uma bola assim já vazia, só a borracha, pegava e ele disse-me assim, pastor, você até pode andar com o cão à roda, ele não larga. E eu fiz a experiência, eu peguei aquilo, eu puxei para cima, o cão levantava-se, eu comecei a andar assim à roda e o cão andava à roda, mas não largava a bola. Sabem, naquele dia eu tive esta percepção, e a percepção foi esta, aquele cão ensinou-me uma lição. Irmãos, quando nós estamos com o Senhor, devemos agarrar de tal forma ao Senhor, que nem que o inimigo nos dê voltas e voltas, ele não larga ao Senhor. Eu aprendi uma lição naquele dia, eu quero ser como este cão, não largo o Senhor, haja o que houver. Nem que o inimigo me dê aqui as piruetas, não importa. Desde que eu esteja no Senhor, não importa as piruetas que eu dei, eu estou seguro. Agora, se eu largo a mão do Senhor, meu amigo, Jesus, Senhor, Deus nos livre. Irmãos, acho que passou a mensagem, certo? Não larguem o Senhor nem por nada neste mundo, ok? Vamos terminar com uma oração. Querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado pelo privilégio que mais uma vez tu nos concedeste, de podermos ter passado, Senhor, mais uma hora, ou um pouco mais de uma hora, tão agradável, em que estivemos aqui, Senhor, juntos a estudar a Tua Palavra, a meditar sobre ela e a meditar nestas realidades espirituais. Senhor, muito obrigado porque no passado Tu vieste a encorajar o Teu servo Daniel, que certamente viveu um período muito perturbador, aquelas 3 semanas em que ele pranteou, jejuou, mas havia razões, Senhor, para ele sentir que alguma coisa não estava bem, porque o inimigo estava a atazanar o rei Ciro para que aquele plano que Tu lhe tinhas revelado não pudesse ser levado avante. Bom Pai, quantas vezes o inimigo nos quer atazanar igualmente para que os Teus planos não se cumpram em nós. Senhor, anima-nos, fortalece-nos, mesmo que às vezes caiamos com o rosto em terra, Senhor, levanta-nos novamente, como fizeste com Daniel, para que nós possamos ganhar novamente ânimo. E quão bom é sabermos, Senhor, que mesmo Daniel, um homem muito amado do céu, ele também caiu, ele também se desanimou, ele sentiu-se sem forças, que é muitas vezes como nós nos sentimos, Senhor, mas apesar de nos podermos sentir assim, ajuda-nos a nunca largarmos a Tua mão. Senhor, mesmo que o inimigo faça connosco todas as piruetas possíveis e imaginárias, ajuda-nos a ter a certeza, mas a firme certeza, de que contigo seremos mais do que vencedores. Bom Pai, muito obrigado por esta certeza e obrigado também pela certeza de que se estivermos contigo não só haveremos de ser vencedores, mas Tu farás com que através de nós a mensagem da salvação, a mensagem poderosa da salvação possa ser levada a outros e outros venham também a descobrir em Ti um Salvador adorável. Senhor, fica connosco, livra-nos todo o mal, pois tudo isto nós te pedimos e pela fé Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.